Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui, meu Deus. Oi, Maria Luísa. Oi, Lu. Oi, meus queridos. Oi, Aquiles. Linda você. Vamos lá. Vou enviar uma solicitação aqui, professor. Oi, mãe. Obrigada, gente. Oi, Thaís. Ei, que alegria! Epa! Deu certinho, rapidão. Gente, É a eu energia. é a energia, só pode. Que alegria que eu tô sentindo. Você não faz ideia da emoção que eu tô sentindo. Eu também. Tô muito, muito, muito feliz, muito agradecida pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa generosidade que é a sua marca, Oh, meu Deus. essa doçura, essa delicadeza. Eu não tenho. Talvez eu realmente não encontre as palavras na medida para dizer o que eu estou sentindo por conta dessa live aqui está acontecendo. Agradeço. Obrigado. Gente, quem não Obrigadão. conhece esse Tô ser até sem humano, jeito. quem não conhece esse ser humano, vai realmente me agradecer de eu ter chamado esse homem para falar. Ah, meu Deus do céu. Porque eu vou falar, Alexandre, do meu posto aqui, né? É, de como que eu te conheci, como eu te escrevi, né? Da sua vida na minha vida. E daí eu vou te passar a palavra e eu espero ficar bem quieta para te ouvir durante esse Não, tempo que a gente vai passar aqui, que seria um desperdício se eu quisesse ficar falando. Essa é a não, real. de jeito nenhum. Nós vamos trocar ideia. Bom, eu fiz um curso de comunicação compassiva, tive assim um presente, uma grande oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e você foi meu professor logo numa das primeiras aulas. E eu fiquei absurdamente encantada com o trabalho de vocês três, da Ana Cláudia, que eu já conhecia, você não tinha tido o prazer ainda de te conhecer pelo caminho, e o professor Saf. Eu fiquei profundamente impactada com a tua humildade, com a humanidade que existe no teu coração, que existe na tua alma e como isso você deixa claro nas tuas aulas, naquilo que você passa adiante das experiências que você tem, que são riquíssimas, que falam muito daquilo que realmente importa nessa vida. E aí, no final do curso, eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho de Foi. conclusão de curso. E a tua devolutiva foi extremamente tocante para mim. Obrigado. Porque não é fácil apresentar um trabalho depois para vocês, depois de ouvir as aulas de vocês. Oh, que isso. Vocês podem saber disso aí, não é moleza. Eu dei aula 12 anos na faculdade, mas ali eu estava tremendo, feito uma vara para fazer aquela apresentação. Porque eu queria muito atender a expectativa que eu mesma criei daquilo que seria possível devolver para vocês. Ah, foi Então, maravilhoso. aquela apresentação foi uma tentativa de devolver, sabe? Com muito amor, muita humildade também, muito respeito,
a coisa linda que vocês construíram juntos nesse curso. Te Então, eu agradeço. posso Agradeço dizer que muito. eu recomendo. E aí você entrou na minha vida para ficar desse jeito. Te acompanho, compartilho as tuas coisas, as tuas reflexões, os teus posts, que sempre tem uma riqueza gigantesca naquilo que você fala, naquilo que você traz. E você é um professor mesmo, e não é um professor da tua área só, é um professor mesmo da vida. Essa é a minha sensação. Então eu Te honro a sua agradeço. existência mesmo e Muito te obrigado. agradeço demais por esse tempo. Obrigado, Lígia. Muito obrigado. Eu que sou Imagina. muito agradecido de ter vocês na minha vida e poder partilhar essa questão de estar junto com vocês nessa caminhada também. Como Que sempre a bom. gente fala, a gente ensina aprendendo e aprende ensinando. E aí nós vamos trocando, né, Lígia? É verdade, é verdade. Que coisa linda, né? É, Então, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco da tua trajetória, que você contasse do teu trabalho como enfermeiro, do teu trabalho em cuidados paliativos, que você contasse pra gente como que você chegou aí, né? Como que a vida te conduziu para esse caminho. E daí, por favor, ao longo de todas as coisas que a gente for falando, eu queria que você ficasse à vontade para contar suas histórias, para Tá bom, trazer os casos que você julgar que sejam interessantes para todo mundo, porque tem muita coisa boa para você falar, não tenho dúvida. tá bom. Eu agradeço muito, né? Meu nome é Alexandre Ernesto Silva, sou mineiro, sou aqui de Divinópolis, em Minas Gerais. Tenho dividido minha vida entre Divinópolis e o Rio, com esse trabalho que eu tenho feito na Rocinha, de levar cuidados paliativos para as favelas por meio de um movimento chamado Comunidade Compassiva. Mas antes de tudo isso, sou filho, pai, esposo, portelense, amo o sítio, zona rural, adoro roça, gosto muito de animais e gosto de bater de frente com o sofrimento humano. Gosto de bater de frente com o sofrimento humano. O meu maior embate hoje é o sofrimento humano, buscando aliviar a vida dessas pessoas que, de alguma forma, com alguma condição ameaçadora da vida, alguma doença, alguma condição ameaçadora da vida, pode que venha apresentar sofrimento, e eu gosto muito de bater de frente com isso, diminuindo o sofrimento humano, né? Eu sou enfermeiro, eu sou muito feliz por ser enfermeiro, sempre tive muita alegria de ser enfermeiro. Trabalhei na gerência, na parte gerencial da enfermagem durante vários anos, mas sempre o sofrimento humano me cutucava e me incomodava para ir lá ver como as pessoas poderiam ter um alívio maior do seu sofrimento. Fiz meu mestrado na área temática dos cuidados paliativos, depois fiz o doutorado nessa área também, dos Uhum. cuidados paliativos. Tive uma ótima experiência de ter a graça, né? Eu sou de uma família que a gente teve muita dificuldade para poder estudar, para poder caminhar e batalhar, e aí, quando eu me vi, eu estava tendo a possibilidade, por uma universidade federal, de estar em Lisboa e estar aprendendo um pouco do cuidado paliativo, onde já está lá na frente, né? Tive uma vivência em Portugal e voltei sempre pensando que o meu lugar seria sempre no Brasil, mas com um olhar para a atenção domiciliar e principalmente daquelas pessoas que mais sofrem, antes de mais nada, por uma dor social. As pessoas que já passam, antes de ter uma doença que ameaça a vida, por uma dor social. E foi quando eu comecei a me dedicar à atenção domiciliar, especialmente dentro da Universidade Federal, dou aula para enfermagem e para medicina, e dedico os meus 2 projetos de extensão a pessoas na atenção domiciliar via SAD, Melhor em Casa, do governo federal, e na criação da comunidade compassiva de favela junto à comunidade da Rocinha em Vidigal, no Rio de Janeiro, e agora nascendo mais uma em Belo Horizonte, na Cabana do Pai Tomás.
Então, essa Da é vida. a minha trajetória e eu espero me dedicar a isso por anos. E o meu esteio, o meu forro para tudo isso é a docência, é o que Tá. eu amo fazer. E forrado, se fosse pensar no referencial teórico para tudo isso, é o referencial teórico da espiritualidade, que nós vamos falar um pouco mais hoje, né? Sim, Esse, de fato, eu considero o meu referencial teórico, né? O meu referencial teórico de vida, a sim. espiritualidade ao que dá sentido à vida, né? Uhum. Isso, No isso é meu sentido caminho, mais amplo, né? no sentido mais amplo, exatamente. Que E isso espetacular. é a minha trajetória e encontrei no cuidado paliativo um grande sentido da vida e um bem-estar espiritual muito grande, já que é o que nós mais buscamos, muitas vezes sem saber, que nós buscamos nessa caminhada, sem dúvidas nenhuma, é o bem-estar espiritual. Uhum. E quando a gente busca o bem-estar espiritual, a gente perpassa pela religião. E nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Nós vamos Sim, falar disso daqui um pouco. sim. Vou deixar a gente É, caminhar por outros conceitos primeiro. tá certo. A gente tinha pensado, né? Quando a gente fala de cuidados paliativos, quando a gente fala dessa coisa de ameaçar a vida, a morte, a gente está falando muito de vida, né? Muito de vida, E mais de vida. mais de vida, né? Então, eu me emociono muito com esse conceito e eu tenho a sensação que vocês são guiados mesmo, né? Vocês que trabalham com essa abordagem, vocês são guiados por uma força. Outro dia eu estava num exercício de respiração consciente e a Gabi, que estava conduzindo a respiração, ela diz assim, né? Agora solta o ar e fica sem o ar nos pulmões por um tempo e sinta a força da vida que faz com que você queira inspirar de novo, né? Eita, E aquilo me tocou porque eu estava sentindo isso aí, uma vontade enorme de puxar o ar de novo, segurando, e eu pensei nas aulas de vocês que trazem esse empuxo para a vida. E que talvez seja isso que você está chamando de conforto espiritual, isso que você está chamando de vida, né? Esse desejo que é maior que a gente, né? De puxar o ar e de respirar mais uma vez, né? E de estar inteiro ali naquele próximo segundo. Então, quando eu penso no trabalho do abrigo humano, por exemplo, que eu faço parte, sim, é ajudar a dar aquele mais um passo, né? A gente não sabe quantos passos vão ser dados, mas é dar um passo a mais, né? Então, o primeiro conceito que eu acho que valeria a gente trazer é o que é essa comunicação compassiva, né? O que é tá. essa palavra, essa compaixão? Aonde que ela está? O que ela é? Como que ela move a gente? Né? Como que ela comove a gente? Na verdade, quando a gente fala de compaixão, né, Lígia, a gente fala, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de pôr em comum, em pôr Uhum, em comum, onde tem um receptor e um emissor, que ora é emissor e ora é receptor, e aquele ponto de interseção entre as duas falas, a gente chama de processo de comunicação. Ali é onde se dá a comunicação. Ou seja, a decodificação do que é falado. uhum, Trazendo antes de falar de comunicação compassiva para o cuidado paliativo, o cuidado paliativo, desmembrando a palavra, cuidado significa ocupar-se de alguém em prol do seu bem-estar. Cuidado. Antes de mais nada, cuidado é quando eu, Alexandre, me ocupo de alguém em prol do bem-estar do outro. Paliativo vem de abrigo, de amparo, de conforto. Independente da cura, o que eu quero com cuidado paliativo
é abrigar, é auxiliar, é confortar, é assistir. Então, cuidado paliativo é ocupar-se de alguém que tem uma condição que ameaça a vida em prol do seu bem-estar. É ser sopro de vida. Uhum. Enquanto essa pessoa está rodeado de sopra de perda, é ser sopro de vida. É virar para essa pessoa e, como muitos confundem, dar a mão para ele morrer, é antes disso, é dar a mão para ele viver. Sim. E como a morte é natural para todos nós, quando esse momento chegar, se ele foi amparado para viver, com certeza ele vai ser amparado para partir. Então, o Uhum. cuidado paliativo, ele busca trazer em nós uma percepção de sermos obstetras da alma. Nossa, que lindo. Quando a gente fala obstetra da vida, e a gente fala de parto humanizado, a gente fala das pessoas chegarem nessa vida humanamente amparados, confortados, bem recebidos, sem muita invasão, Uhum. respeitando a natureza humana. Quando a gente fala de morte, nós temos que começar a falar de partida humanizada também. Tem que se falar mais. Eu não estou convidando ninguém a idolatrar a morte, que Uhum. ela é natural. Eu posso correr léguas, ela vai chegar Sim. como um evento natural, que é triste, porque Uhum. gera perda de vínculo, não é nada de alegre. Ela Uhum. gera uma perda de vínculo, essa perda do vínculo gera um processo de luto, o processo de luto deve ser amparado, senão ele pode se tornar, de alguma forma, patológico, Sim. mas que se essa partida for amparada, eu tenho certeza que tanto para quem parte quanto para quem fica, a gente consegue humanizar o espaço. E quando a gente fala em humanizar o espaço, e que fala obstetra da alma, alma de ânima, Uhum. de sustentação dessa energia vital que está para além do ar que a gente respira, mas essa vontade que você traz na sua fala, que é a, a, a inspiração para continuar vivo. Então, quando a gente fala obstetras da alma, é que eu possa fazer que a partida dessa ânima seja amparada, seja assistida. E isso não é só segurando a mão, isso não é só cantando o hino. Isso tem técnicas, tem estudos, tem práticas, tem protocolos, tem guidelines, que nos ensina a fazer as duas principais coisas que o cuidado paliativo pede. Primeira coisa, controlar sintomas, tanto do aspecto físico, psíquico, emocional, social e também espiritual. Uhum. Isso é um pilar do cuidado paliativo. E outro pilar é uma comunicação compassiva. É uma Uhum. comunicação compassiva. Então, trazendo para a vertente da comunicação compassiva, as pessoas com uma condição ameaçadora da vida, por exemplo, o que a gente traz é a capacidade de, como profissional, e ele como pessoa que necessita de cuidado, que possa acontecer um processo de comunicação. A gente precisa fugir desse protocolo da informação. A informação tem via mão única. Eu Sim. falo, o outro tem que escutar e eu tenho que sair. Comunicação não. O processo é de mão dupla. Eu falo, Uhum. o outro ouve, mas agora ele fala, eu ouço, ou o silêncio dele fala em mim por meio da comunicação não verbal. E Sim. daquele processo de comunicação, a gente decodifica sentimentos. E quando a gente fala de comunicação compassiva,
É especialmente, aí eu não estou trazendo para o campo do cuidado paliativo somente, estou trazendo para a comunicação. Uhum. É quando o meu processo de comunicação permite, permite em mim ouvir antes de mais nada o outro, quando ele tem o que me dizer, mas sem ter a obrigação de gerar uma resposta. É ouvir para acolher, não ouvir para responder. E aí vem uma Sim. grande dificuldade nossa. Quantas vezes nós ouvimos o outro para dar a resposta? É. E muitas vezes o outro não quer a resposta. O outro quer a escuta. Exato. Então, trazendo a comunicação compassiva como cerne do cuidado, é aquilo que eu ponho em comum junto com o outro, mas que eu compadeço dele. E aí, o que é compaixão? Antes de compaixão, é interessante a gente falar da empatia. Uhum. A gente tem falado muito assim, precisa ter mais empatia. Cuidado. A empatia, às É. vezes, não é tão positiva, se você não sabe trabalhar com ela. Porque a empatia não é me colocar no lugar do outro. A empatia, porque o lugar é dele. Gente, nós somos tão complexos que é muito difícil eu me colocar no lugar do outro com sua cultura, seus costumes, suas crenças, sua criação, o seu regionalismo. É Uhum. tudo muito diferente, Muito particular mesmo, né? muito particular. Então, quando a gente fala de empatia, o interessante é a gente entender o seguinte: não é me colocar no lugar do outro. É eu, sou eu, do meu lugar, compreender o sofrimento do outro, validar o sofrimento do outro, entender o sofrimento do outro. Às vezes, pelo menos mais próximo, mas não tem como estar no lugar dele. E quando eu entendo o sofrimento dele começa a doer em mim. Então, empatia é quando a dor do outro te afeta, Uhum. de afetividade. É Uhum. quando começa a doer em você. Isso é ter empatia. E aí a empatia pode ser positiva ou não. Sim. Se eu tenho, ó, quer ver uma coisa? Tem profissionais de saúde, eu vou falar do meu pessoal da enfermagem, que trabalham em determinados locais que eles são escravizados. Um técnico de enfermagem cuida de 15 doentes. E Nossa. aí ele acaba o plantão de 12 horas. Para que ele tenha dignidade, ele tem que fazer mais 12 em outro emprego. Ele trabalha 24. E aí ele sai daquele local e fala com a gente assim: eu estou sofrendo muito. Porque eu tinha tanta coisa para fazer que eu não fiz, eu não dou conta. É cansaço, é uma carga horária exagerada que eu faço. Você está entendendo que ele tem empatia? Uhum. Ele está Sim, triste por não ter cuidado do outro conforme ele queria. sim. E ele está Melhor falando, ó, ainda. gente, pior, né? Uhum. E aí, a compaixão, ela é um desfecho da empatia positiva. Vamos falar assim. Uhum. Uhum. E é quando eu vejo a dor do outro e aquela dor me incomoda, dói em mim, ou seja, me afetou, e eu transformo a minha dor num ponto concreto de ação que eu possa mudar a vida dele. Sim. Então, a empatia, ela é um gatilho tanto para síndromes de burnout, que é o Uhum. adoecimento pelo trabalho, por querer fazer algo pelo outro, ou ela pode gerar compaixão. E muitas vezes não Uhum. está na mão da pessoa, não está nas mãos da pessoa. E aí, quando a gente fala de comunicação compassiva, trazendo esse conceito que nós falamos até então sobre compaixão, comunicação é pôr em comum. Compassiva é usar dessa comunicação para aliviar de alguma forma o sofrimento do outro, para servir o outro, para fazer pelo outro algo que possa melhorar a sua vida. E aí a comunicação compassiva volta para o eixo central, que é o cuidado, que é ocupar-se do outro em prol do seu bem-estar. Então, quando a gente fala comunicação compassiva,
é quando eu me coloco diante do outro para uma escuta ativa, Uhum. uma escuta não para responder, mas para acolher. Eu permito o meu comportamento compassivo, empático, desculpa, o meu comportamento empático, e daquela escuta e daquela empatia, eu faço algo para transformar a vida do outro. Compaixão vem de fazer, de É. compadecer, é concreto. Uhum. Não é só falar que dó, coitadinho, não. Isso é simpatia. Uhum. Ai, que simpático, ele ficou com pena. Então, a comunicação compassiva, ela busca na conexão com o outro, ouvi-lo no sentido de poder contribuir com ele naquela situação. Isso é Uhum. a comunicação compassiva, com todos os seus passos. É claro que aqui não dá para a gente detalhar tudo, mas Sim, macro é isso, sim. ouvir o outro em prol de compreender aquela questão que ele traz, mas de disparando um gatilho que ajude a melhorar a vida do outro e automaticamente melhora a minha, né? Porque eu Claro. estava sofrendo por ver o sofrimento do outro. E acho que ver a potência no outro, né? Exatamente. E Que é o estimular a contrário de ter potência do outro, inclusive. isso. Né? Isso eu acho a coisa, talvez uma das coisas mais lindas, que é enxergar a potência do outro, apesar daquela dor que a pessoa está passando, apesar daquele sofrimento, apesar daquela condição, né? E esse conceito é realmente, assim, talvez uma das coisas mais bonitas mesmo, né? Que é esse movimento, esse comover, né? Que é esse mover junto, Mover com, mover com, né? Que pode transformar profundamente a vida da pessoa, né? E acho às que o vezes, que sabe, Lígia, vocês. desculpa. Às vezes as pessoas falam assim, Alexandre, como que vocês conseguem trabalhar com, por exemplo, com cuidados paliativos? A gente consegue, porque na verdade, se eu fico no campo do coitadinho, ai que dó, eu não consigo, vai me adoecer. Uhum, Mas eu vejo o cuidado paliativo pela vertente da compaixão, como eu posso potencializar a potência do outro e posso fazer com que ele, independente que seja o último sopro de vida, que ele uhum, tenha qualidade por aquele processo de comunicação que eu interagi com ele. Ainda nisso, muitas pessoas falam assim: se tiver faltando só um dia para a pessoa morrer, ninguém sabe isso, né? sim. Não me chame porque não dá para a gente fazer nada. E eu coloco para você o seguinte: se tiver faltando 30 segundos para a pessoa partir, se puder me chamar e eu puder estar perto, nem que seja para através da ambiência com o olhar, mostrar para ele que ele não está só e que eu estou com ele e com paixão eu posso direcionar ele a ter uma partida melhor, me chame, não me deixe para trás, né? Que coisa é. Que coisa linda, né? Sabe que quando eu estava na faculdade, eu passei por uma experiência como fisioterapeuta, né? Sim, Eu tive um paciente que, quando eu entrei para fazer o trabalho, a fisiorrespiratória, eu olhei nos olhos dele e eu vi um esverdeado que não era a cor do olho dele, normal. E eu lembrei na hora do esverdeado dos olhos do meu avô, dias antes do meu avô falecer, ou momentos antes do meu avô falecer. Eu não me lembro se foi no mesmo dia que ele faleceu ou um dia antes que eu vi esse esverdeado nos olhos do meu avô. E quando eu entrei e vi esses olhos assim, eu olhei para ele e falei: puxa, não é hora de mexer, não é hora de fazer manobra nenhuma. E conversei com ele, né? Falei: como é que o senhor está se sentindo? E ele disse assim: eu estou muito cansado. Eu falei: o que que o senhor acha da gente então deixar a fisioterapia para mais tarde um pouquinho? Ele falou: acho que vai ser melhor. Aí ele falou assim: e vem aqui, deixa eu te falar uma coisa.
eu tô com medo. Falei, do que o senhor tá com medo? Ele falou, de morrer. Eu falei, como é que eu poderia ajudar o senhor nesse medo, né? Ele falou assim, eu não sei. Eu falei, o senhor quer que eu conte para o senhor o que eu acho que acontece quando a gente morre? Ele falou, acho que pode ser. Eu falei, sabe por quê? Eu não tenho muito medo de morrer. Talvez o que eu acho que vai acontecer pode ajudar. E contei a minha versão, aquilo que eu imagino que acontece quando a gente morre, né? E conversei bastante sobre isso com ele. E saí do quarto falando para ele, já volto. Depois que a gente conversou, eu fiz um relaxamento com ele, ele ficou bem descansadão e tal. E eu falei, já volto. Ele fez assim, não, volta aqui. Aí eu voltei, ele falou, agora eu posso até morrer. Eu falei, olha que coisa e tal, né? Peguei na mão dele, ele lembra da sensação, né? E a esposa dele chegou e eu saí do quarto. A hora que eu saí do quarto, um colega meu que estava junto falou assim, Lígia, eu acho que você não fez certo. Falei, não? Ele falou, não, eu acho que você devia ter feito a físio, porque ele tá cansado assim, talvez uma higiene brônquica fosse ajudar e tal. Nisso abre a porta do quarto, era a esposa, ele tinha falecido. O que aconteceu ali comigo, Ó, né? Meu, eu sou tão agradecida a um professor meu da faculdade que disse assim, na dúvida, não mexa. Na dúvida, que não maravilha. ponha a mão para fazer manobra nenhuma se você não tiver certeza absoluta. Aquela fala dele me autorizou a olhar nos olhos daquele paciente, enxergando aquele esverdeado que eu não sei explicar e dizer não é hora de mexer. É hora de mexer em outro lugar, em outra coisa, né? É uma experiência que eu acho que nunca na minha vida vou esquecer. E eu sou profundamente grata por hoje ouvir vocês e conseguir compreender que de alguma maneira eu estava conectada com a espiritualidade como guia, como condução para mim. E eu não me deixei levar pela aflição de ver o cansaço respiratório dele, mas me conectei com talvez a minha alma e pedi inspiração para me conectar com a alma dele. E eu acho que foi isso que Isso é aconteceu. maravilhoso. Isso chama cuidado transpessoal, sabe, Lígia? E é muito bonito o que você fez, porque, tecnicamente, a grande maioria das pessoas ainda defenderiam na sua frente hoje o procedimento fisioterápico, Sim, a higiene brônquica. sim, Mas o que aquela pessoa precisava era de um obstetra da alma. Você foi, naquele momento, uma excelente obstetra da alma. Por meio da comunicação, você conectou espiritualmente junto a ele e você possibilitou que o medo que ele sentia de fazer essa passagem pudesse ser mais leve. Esse cuidado transpessoal é quando eu, Alexandre, vamos falar da Lígia, quando a Lígia, naquele momento ali, ela suplantou a questão de ser fisioterapeuta, mas ali existia um ser humano com a alma dela, e o que é com a alma dela? Eu não estou falando de religiosidade institucional, com a uhum, energia dela, e ela fez assim com a técnica. Deixa eu te colocar aqui um pouquinho, porque nesse momento aqui agora, o que vale é a conexão para além do protocolo, é a conexão de alma. É a minha energia que se conecta à energia do outro, que ele possibilitou vincular o outro,
e que você compreendeu o sofrimento dele e que ele compreendeu o seu acolhimento e num processo de comunicação compassiva você foi obstetra da alma. Isso só aconteceu porque o cuidado foi transpessoal. Só aconteceu porque transpessoalizou Lígia, mas a cuidadora, e transpessoalizou o paciente e se transformou no acolhido. Quantas vezes os pacientes nos acolhem? Nossa, Quantas vezes os pacientes nos acolhem? Elizabeth Kubler-Ross já falava que o grande mestre do cuidado é o paciente. com O certeza. quanto ele nos ensina, o quanto ele nos educa. Eu tive, próximo agora, no último mês, eu tive uma paciente que, no pós-Covid, ela teve um tromboembolismo pulmonar e, minutos antes de ser entubada, o pessoal comunicou com ela que ela ia ser entubada e, nesse processo todo, eu percebi no olhar dela que aquilo tudo que ela estava assustada, porque o olho da pessoa que vai ser, de alguma forma, entubado, Nossa, operado, separado, é um olhar que grita. é verdade. É um olhar que grita. Eu acredito muito numa frase, inclusive ela é bíblica, que fala que a candeia da alma é o olho. E é Uhum, mesmo. A candeia é a lamparina. uhum. A lamparina da nossa alma, da nossa ânima, é o olho. Olhe mais o olho das pessoas. Ali diz se o fogo dessa lamparina está alto, está baixo, né? E quando eu olhei para essa mulher, ela pedia socorro. E aí eu fui até ela e falei assim: a senhora está precisando de mim? A senhora precisa de alguma coisa? E numa linguagem mais natural, né? A senhora precisa de alguma coisa? Eu vi que eles informaram a senhora que a senhora vai precisar voltar para o tubo, mas a senhora não está sozinha. A senhora quer falar alguma coisa para mim? Quer falar, deixar algum recado para a família? Porque como a senhora já tinha sido entubada a primeira vez, a senhora passou pelo processo e sabe. A senhora quer falar alguma coisa? Ela falou comigo assim: fica aqui. Você pode ficar aqui? Eu posso ficar, claro. A senhora quer me falar alguma coisa? Não. Fica aqui. Quando ela falou fica aqui e ela olhava para mim, a gente precisa compreender que quando as pessoas nos olham enquanto profissionais de saúde, eles estão olhando para nós para poder avaliar o nosso sentimento, não a nossa técnica. É Ela verdade. precisava de alguém que avaliasse o sentimento dela. Então, quando eu me coloquei do lado dela, e aí eu falo isso no curso para vocês, que a gente precisa, como muitas vezes é dito, a gente precisa valorizar as palavras, mas a gente precisa honrar o silêncio. Essa paciente não precisava de fala, ela precisava de presença. E quando eu me coloquei do lado dela e começaram a trabalhar o processo de intubar, que era o técnico e necessário, Uhum. eu percebi claramente, pela monitorização cardíaca dela, que minutos antes da intubação a frequência cardíaca dela baixou, justamente porque aquele grau de adrenalina que tinha pela ansiedade, a simples presença da conexão de olhar com uma pessoa e outra, justificou um alívio e um conforto para ela naquele momento. E essa senhora faleceu, ela morreu. E, é claro, a gente tem, nós profissionais, nós temos os nossos sofrimentos. Claro. E eu me questionei um dia depois, falando assim, gente, será que se eu tivesse instigado ela, ela não queria falar mais alguma coisa? E aí depois, graças a Deus, a gente estuda e vai aprendendo. Não queria. Ela Uhum. queria, ela só não queria morrer sozinha. Ela só não queria estar no último momento sozinha. Tem um poema, eu acho que é argentino esse poema, que fala que quando a pessoa te pede a fala, fale. Então vou falar do meu jeito. Quando a pessoa te pede o olhar, olhe. Quando a pessoa te pede simplesmente a presença, eu vou achar ele depois, eu posto para vocês poderem ver. É Aham. maravilhoso esse texto. Somente a presença, seja somente presença. A comunicação se dá 93% pelas atitudes. Só 7%
que a comunicação eficaz se dá pela fala. Seja postura, seja presença, né? Eu tenho uma outra situação que eu vou falar rapidamente, que foi na visita a um paciente nosso da Rocinha. Esse paciente ele mora sozinho. Ele tem sequelas de um acidente vascular encefálico que ele teve. A casa tem 2 cômodos e é num beco. E tem uma janela na cozinha, uma janela-porta na cozinha, uma janela-porta no quarto que ele fica. E aí o que que acontece? Foi uma médica de São Paulo visitá-lo comigo, né? Eu pedi ela que consultasse uma questão, que ela fosse consultada por uma questão específica de saúde que ele estava passando. E ela ficou muito impressionada de como que aquele senhor vivia sozinho num beco de favela. E aí eu contei para ela que ali toda hora passa moradores naquele beco. E aí um passa e fala assim, água. Ele fala água, a pessoa dá água, o outro leva comida, o outro pega a roupa para lavar, o outro não sei o quê. E aí ela ficou muito incomodada com isso e falou com ele assim, fala para mim, eu quero te dar um presente, eu quero te dar uma coisa. Me fale. Só que é uma televisão, uma geladeira. Nós somos assim, não é maldade dela. Nós achamos que o material conforta a alma. A irmã Dulce já dizia, daquele jeitinho dela, ela já dizia: você está achando que dar um copo de café com leite e um pão mata fome de gente? Mata fome de corpo, não mata fome de alma. E aí, esse senhor ele é tão bem cuidado na favela, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que ali passavam, e eu fiquei muito admirado que quando ela forçou perguntar isso para ele, ele com muita dificuldade de falar pela sequela do AVC, ele falou com ela, custando falar, ele falou assim, e ela insistindo, o que que você quer? E ele falou para ela assim, já tenho presença. Nossa Senhora, meu Presença. pai. Como a gente tenta várias vezes dar ao outro o bem material? Como? Né? E isso é muito custoso. Só para fechar essa etapa nossa. Só para fechar, desaguando aqui. Eu estou Eita, tentando, estou fazendo o meu melhor. eita, nossa. Eu fico muito tocada mesmo, por conta dessa, dessa humanidade que está aí na tua fala, né? Com uma riqueza gigantesca, que é isso, traz para a gente aquilo que realmente importa. E quantas são as vezes que a gente, ao invés de dar para o outro, mesmo que não seja o material, quantas vezes a gente dá aquilo que o outro não quer, como nesse poema que você leu. Eu acho que eu fiz um vídeo gravado esse poema, Ah, é? que fala muito de olhar para as necessidades, né, do outro. Que foi isso, né? Se a pessoa pede um silêncio, que a gente possa conseguir oferecer isso, né? Que é o que a pessoa Eu está. tentei achar ele agora aqui de repente, mas não achei. Ai, Deus. E aí acho que a gente podia falar, conectando tudo isso, né, à questão da espiritualidade, Sim, sim. né? Como que é a tua visão sobre a Eu acho espiritualidade? que é interessante a gente entender que eu falei que o fogo que move tudo isso é a espiritualidade. E a espiritualidade, o sentido dela é verdadeiramente o sentido da vida. O que te move? Quais são os seus sagrados? O que te move os seus sagrados é como se a gente imaginasse uma pessoa com várias borboletas na mão penduradas por um fio. Cada borboleta dessa que vai voando são sagrados que nos movem a direcionar, a caminhar, a seguir. Então, os sagrados podem ser filhos, pais, atividade física, parte do corpo, Uhum. religião institucional, tudo isso que me move, dá sentido à minha vida. E o que me leva a conectar ao que me move
é religioso, é sacramental. Ou seja, a espiritualidade é a essência transcendental que dá sentido à vida. É o que transcende, está para além dos órgãos do sentido. Quer ver um exemplo simples disso? O que você, em quais ocasiões e diante de que e de quem você sente uma coisa tão impressionante que você fala assim, eu não sei nem explicar o que é, mas eu sinto uma coisa que eu não sei nem explicar. Agora. Aquilo é o que transcende. Agora. Transcende. Transcende, que bom. Transcender significa ir para uma dimensão que a gente não sabe explicar. E aí, quando a gente fala de espiritualidade e de bem-estar espiritual, é quando eu atinjo isso que eu não sei explicar o que é. Então, eu posso atingir isso, por exemplo, dentro de uma igreja, fazendo um louvor. Dentro de uma igreja, recebendo a Eucaristia. Dentro de um terreiro, Uhum. numa noite de tambor, recebendo todos aqueles sons. Mas eu posso receber, eu posso ter essa sensação num almoço com a minha família. Eu perguntei a um senhor que eu cuidei, com uma condição financeira muito boa, ao invés de perguntar às pessoas qual sua religião, isso pode ser parte. É interessante a gente perguntar a ele assim: quais são os momentos da sua vida que você sente uma coisa que você fala assim, eu não sei nem explicar de tão boa que é. Ele falava para mim assim, 54 anos, câncer de intestino metastático de fígado e pulmão, poucas semanas de vida, dono de um bem material importante, pai de 3 filhos, ele mexia com fazenda, cada filho gerenciava uma fazenda, e ele falava para mim assim, o momento que eu sentia essa alegria maior na minha vida é quando eu chegava do trabalho, eu trazia pãozinho, né, pãozinho francês, pão de sal. Uhum. E era um para cada quando os meus filhos eram pequenos, que a gente tinha uma condição financeira difícil, e que a gente era um pão para cada um, com café molhado, e eu contava o que eu tinha passado no dia, e eles me contavam o que tinham passado no dia junto com a minha esposa, e aí ele ainda resumiu e falou para mim assim, ali eu senti a presença de Deus. Ali ele sentiu o sobrenatural. Espiritualidade é onde a gente sente o sobrenatural. E esse sobrenatural, cada um dá um nome. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de energia. Chame da forma que você quiser. Mas o que importa na minha vida é que eu tenha mais momentos de bem-estar espiritual no cotidiano. E não só na hora do culto, e não só na hora do louvor, e não só na hora do tambor, mas que eu atinja o bem-estar espiritual num ponto de ônibus podendo servir o outro. Quando a gente serve o outro, quando a gente tem gratidão, são os momentos de maior transcendência e encontro ao sobrenatural. Se a sua vida em algum momento deixa de ter sentido, faça pelo outro. Mas antes de fazer pelo outro, olhe para dentro de você e entenda. Eu estou fazendo pelo outro justamente porque fazer pelo outro tira a minha dor de ter empatia na situação que eu vivenciei de sofrimento dele. Então faça pelo outro. Os 2 pontos principais de atingir o bem-estar espiritual, o sobrenatural, a espiritualidade, sem dúvidas nenhuma, são momentos que eu posso fazer e gerar bem-estar ao outro, desde que aquilo me gere bem-estar. E outra situação é quando eu tenho gratidão. Agradeça. Seja grato. De fato, por aquilo que você sente agradecido. Isso são 2 pontos que nos ajudam a atingir a espiritualidade
o bem-estar espiritual, e eu tenho essa conexão com essa transcendência. Fazendo uma ponte disso que eu falo, e com a comunicação compassiva e o cuidado paliativo, é que quando a gente encontra com alguém como esse senhor, de 54 anos em fase final de vida, que ele me aponta que o bem-estar espiritual dele, ou seja, ele me falou que é onde ele se sentia fora do comum, Uhum. era comendo pão francês com os filhos dele, e eu tenho a compaixão de sair do campo de falar que maravilha, que bonito. E eu falo com ele assim, vamos repetir a cena? Vamos trazer pão e vamos trazer seus filhos? E eu falo com ele assim, vai ficar a sua esposa e os 3 filhos agora, nós vamos fechar a porta e depois só me conta como que foi. Aí eu abro a porta depois de 20 minutos, tá todo mundo com o olho desse tamanho, e eu falei com ele assim, tô sentindo a presença do Deus que o senhor falou que sentia? E ele falou, ah, mas ele tá aqui deitadinho comigo agora. Isso é bem-estar espiritual. Eu tô com uma situação na Rocinha, que é uma senhora que eu atendi tem 8 dias. Cearense, moradora da Rocinha, e eu fui acolher ela, ela está no início de uma demência, 89 anos, e eu falei com ela assim, o que que a senhora mais gosta de fazer na vida e o que que a senhora sente mais falta? Ela falou assim, do meu Ceará. Eu tenho tanta saudade do Ceará. Eu vim embora para cá, eu não voltei lá nunca mais. E eu tinha muita vontade de ir no Ceará. Mas as condições dela, físicas, não permitem ela ir no Ceará. Eu perguntei a ela, a senhora conhece a Feira de São Cristóvão, no Rio, né? O Uhum. pessoal chama de Feira dos Paraíbas, Feira do É. Nordestina. A Uhum. senhora conhece? Ela falou assim, nossa, eu tenho muita vontade de ir lá. A senhora acha que se a senhora for lá, a senhora se sentirá bem? Ela falou comigo assim, eu acho que se eu for lá, eu vou sentir que eu estou entrando na casa de Deus. Olha o que é Nossa espiritualidade. O Senhora. que mais? Ela falou assim, eu morro de vontade de balançar numa rede, mas aqui não cabe rede. Quando eu balanço na rede, eu até travo para falar isso. Ela fala assim, quando eu balanço na rede, eu sinto que Deus está me balançando. Olha a simplicidade da espiritualidade que essa mulher precisa para o bem-estar espiritual. Então, dia 18 de agosto, ela vai na feira de São Cristóvão e a gente espera até dia 20 ter uma rede instalada na casa dela. Isso é compaixão. Não adianta ver cena bonita. E eu sou lotado de gente que quer fazer turismo de favela, sabe, Lígia? Eu Ah, sou doido para conhecer lá. Outros falam sei. assim, eu sou doido para você levar meu menino lá para ele dar valor à vida. Precisa disso, não. Eduque seu filho para as coisas simples. Eduque seu filho para atingir o bem-estar espiritual, não com coisas, mas com sentimentos. Não precisa de ver favela para isso. Eu não preciso de gente que vá lá para fazer turismo de favela. Isso tem gente que já faz. Tem profissionais, o VT, a laje do VT. O VT estava aqui agora mesmo assistindo a live. Ele faz turismo com quem quer conhecer a favela. Nós precisamos no dia a dia gente que compadeça do outro, ou seja, que faça mudar a vida do outro. E isso, o processo de comunicação, ele é que nos possibilita tudo isso, né? Eu tenho várias experiências de pessoas que, de mãos dadas comigo, têm me ajudado a aliviar o sofrimento dessas pessoas. E tem gente com um olhar maior do que isso. Tem uma colega que está comigo, uma amiga agora que é do peito, a Mari, da Saúde Ponto Contato, ela está até aqui nos ouvindo, que ela se preocupa em cuidar do cuidador. Ela, além de Sim. pensar no cuidado da pessoa, ela tem uma compaixão por quem cuida. Então, é assim que a comunidade compassiva funciona. É assim que a gente caminha. E aí, o fundo disso tudo é a espiritualidade, justamente por isso. E aí, voltando, só para fechar esse raciocínio, e o que é a religião? Religião vem de ponte, Uhum. religar. Ponte que me liga ao sagrado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem. Um dos meus sagrados e que me levam ao sobrenatural é a escola de samba Portela. Aquilo é o meu coração, a minha vida. Aquilo Tá. significa muito para mim. Eu não sei nem explicar o quanto eu amo, tá vendo? Eu nem sei explicar o quanto eu amo.
E, na verdade, eu sinto o sobrenatural quando eu escuto uma bateria de escola de samba tocar. E a Putz, religião, compartilho. né? E a religião? A religião é o que me leva ao sagrado. Aquela bateria é uma religião. É a Uhum, ponte que me leva a sentir sobrenatural. Essa religião pode ser uma religião que te faça sentir mais perto de Deus, mais perto do sobrenatural, do universo, da energia. E aí cada um chama conforme achar, né? uhum. Que É isso. coisa mais linda, meu Deus do céu. Meu Deus, e fala, vem, fala, vai, e já falta 4 minutos. Gente, eu tô nesse momento aí. E eu acho que eu não tô sozinha nesse momento de espiritualidade, de contato com Deus, de conexão de alma, de gratidão. Minha gratidão tá estourando É o. beleza. Sabe aquele marcadorzinho assim, ó, tá que nem termômetro? Tá tipo explodindo. Eu também. Jura? Opa, a conexão existe. Olha, então, Que se bênção. você tá agradecido pela Muito. oportunidade de falar, você imagina a gente que tá te ouvindo. Oh, que bom. Eu te agradeço. Muito. De coração. Viu? Isso para mim é saúde, é Ah, ter a que coisa boa. oportunidade de conectar com a gratidão, de conectar com essa compaixão, de conectar com essa luz que existe aí, nesse seu coração, nessa sua mente, no seu trabalho. E eu realmente, com a minha alma toda, só posso agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, muito. Essa conexão, esse brilho seu que não é brilho de pele só e de cabelo arrumado, né? É brilho de alma. Tá para além, é brilho de alma. Viu? E eu aproveito e agradeço todos que estão aqui assistindo, que estão me agradecendo. Eu também sou muito grato de ter vocês e de poder compartilhar. Nossa, eu estou muito feliz. Muito, muito. Logo a Queria. gente repete um outro momento desse, né? Vamos, vamos, combinado. Queria agradecer a Tá? presença de todo mundo que esteve aqui. A live vai ficar salva no meu perfil com muita gratidão pela oportunidade de te escutar, professor, de ter você aqui nesse projeto que começou tão despretensioso e que acho que traz esperança mesmo para os nossos corações. É tudo que a gente está precisando, é de esperança. Obrigada Obrigado. pela esperança que você traz e que você é. Obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado, eu. Viu? Uma boa Gente, um noite. beijo enorme. Um Tudo beijo de bom para enorme para vocês. vocês. Obrigada, obrigada, Tchau, tchau. obrigada, Alexandre. Um abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.